não tem como dizer exatamente que o Bitrix 24 é um CRM ou uma palavra só. Nós vamos ver agora em detalhes, então, todas as funções que ele tem. Quem pode usar o Bitrix? Todo mundo pode usar o Bitrix 24. Ele foi projetado para pequenas e médias empresas, mas também existem grandes empresas utilizando. Uma solução muito boa para integrar os empregados de uma empresa e também integrar os parceiros externos da empresa. Existem duas versões, basicamente com relação à forma de instalação. Tem a versão que a maior parte das pessoas conhece, que é na nuvem, e uma versão hospedada pelo cliente. Essa versão na nuvem, ela tem a grande vantagem de não necessitar instalação. Basta cadastrar o seu nome, o endereço de e-mail e vai estar funcionando. A versão hospedada pelo cliente é aquela instalação normal. Você tem que baixar, instalar num servidor, numa máquina sua ou num data center para ir poder usar. E também dessa forma você está assumindo algumas tarefas a mais que são de manutenção, de instalação, de segurança. As principais funções do Bitrix 24. Intranet social, ou seja, comunicações entre os grupos, entre as pessoas. Fluxo de atividades, mostra tudo o que está acontecendo na empresa, conversações. Tarefas e projetos, que é uma das partes mais importantes. Grupos de trabalho também, que é quase um sinônimo de projetos, no caso do Bitrix. CRM, que é para relacionamento com os clientes, e aí tem aquele padrão de clientes, contatos, leads, empresas. Mensagens instantâneas, tem o chat interno, tem chamadas de vídeo, compartilhamento de arquivos, ainda tem compartilhamento de telas, né, screen sharing, calendários de todos os tipos, pode ter calendários privados, públicos, relatórios e gráficos, gerência de documentos, reuniões e briefings, workflows, que nós vamos falar em detalhe mais tarde, relatórios de trabalho, telefonia integrada, estrutura da empresa, cadastro de funcionários, gerência de tempo, e-mail e um aplicativo para celular em duas versões, iOS e Android. Então é importante entender que algumas dessas funções não estão disponíveis em todas as versões. Existe uma estrutura, então a versão free tem algumas coisas que não estão presentes, depois tem uma versão plus, que é a versão primeira versão paga, depois a versão standard, que é intermediária paga, e a versão professional. Existe diferença entre elas, a gente pode ver isso mais tarde. Na versão hospedada pelo cliente, existem algumas coisas a mais. A primeira e mais importante, eu acho que é a existência do código-fonte, que em PHP e JavaScript, que é fornecido, como se até vocês têm acesso a todo o código-fonte e podem, com isso, alterar essa versão de uma forma mais profunda. Na nuvem não é possível alterar praticamente nada, tem API customizável e tal, mas não tem o código-fonte. É óbvio que se vocês não são do ramo de TI, normalmente não vão querer utilizar o código-fonte ou fazer alterações. Existe aquela preocupação de que a cada 6 meses aproximadamente sai uma versão nova, e se vocês fizeram muitas alterações no código-fonte, vão ter problemas para utilizar a versão nova. Outra coisa importante que tem na versão hospedada pelo cliente, que é chamada self-host, é o e-learning e o helpdesk. O e-learning é para criação de cursos, treinamentos de usuários, de funcionários,
E o Helpdesk é a parte de serviços, de atendimento de incidentes, atendimento de requisitos, de solicitações de clientes, né? É muito importante para algumas empresas ter essa funcionalidade, ela não existe na nuvem. Não é possível, hoje ainda ela não existe na nuvem, talvez no futuro, mas não existe uma promessa ainda. O que dá para fazer na nuvem é construir um workflow, depois eu vou falar nisso. A integração da versão self-hosted, ela é mais fácil porque existe além da visibilidade toda que o código-fonte dá, você tem ali acesso aos bancos de dados. O banco MySQL, por default, é o banco que vem junto com ele. Então, eu tenho acesso ao banco, se eu souber o que eu estiver fazendo, né? Então, é mais fácil alterar alguma coisa, acessar um API para configuração, para integração. Outra funcionalidade que tem na versão self-hosted, que é na mais cara, é as divisões ou filiais, como eles chamam. É importante ter essa. É importante para empresas, por exemplo, multinacionais que têm filiais ou departamentos ou divisões em vários países e querem manter, por exemplo, um Bitrix próprio para cada país ou para cada idioma. Suponha que você tem lá uma filial na Alemanha, uma no Brasil, uma no Peru, e aí cada uma vai ter o seu idioma natural, né? E com isso você pode deixar os usuários mais à vontade, mas mesmo assim existe a possibilidade de integração dessas 3 divisões do meu exemplo. É claro que a customização também é mais fácil na versão self-hosted, porque você pode alterar, por exemplo, configurações de HTML, CSS. Então, existem também formas de mudar a aparência das telas. Então, é para um uso, para quem realmente quer colocar a mão na coisa e alterar e customizar mais para si. Claro que isso tem um preço. Essas versões custam bem mais caro que as versões host. Então vamos ver agora em detalhes as funções ou algumas funções que tem no Bitrix 24. Uma ideia deles é que se incentive a comunicação sem e-mails. Então existe o chat interno, o vídeo, todas essas conversações elas podem ser registradas e fica claro quem está falando com quem, se quiser, né? Isso pode ser público ou não. Então, existe assim incentivo a não utilizar e-mails. No entanto, uma função recente, uma alteração recente do Bitrix foi colocar a possibilidade de integrar usuários externos que não têm Bitrix. Então, ali onde eu escrevo a minha mensagem, aliás, onde eu coloco os destinatários da minha mensagem, eu posso colocar um endereço de e-mail de uma pessoa que está fora do Bitrix. E essa pessoa vai receber a mensagem, essa conversação, ela vai ser incluída nessa conversação e ela pode responder, e o mais legal é que ela respondendo, ela vai ser inserida na conversação, os outros vão saber o que ela está respondendo. Então, é uma forma muito fácil de integrar pessoas que estão fora do Bitrix e não tem um custo adicional. Vocês podem usar e colocar quantas pessoas quiserem ali, quantas vezes quiserem. Então, isso para a questão de conversações. Então, esse Activity Stream aí, que é o fluxo de atividades na tradução em português, porque eu não disse ainda, mas existe uma versão em português para cloud e para self-host também. O fluxo de atividade vai mostrar todas as conversações que estão usando, atividades dentro, dá uma ideia de o que está acontecendo na empresa realmente. As mensagens, tem o mensageiro, né, que eu já falei, do chat, notificações, existem muitas notificações que podem ser configuradas, inclusive, de tarefas, de mensagens, de e-mails recebidos. Existe um aplicativo desktop para instalar em Windows e em Macintosh que pode ser instalado para facilitar a integração de compartilhamento de arquivos do seu PC com a nuvem.
E existe também, claro, o mobile lá, o aplicativo para smartphone, iOS e Android. Compartilhamento de telas, chamadas de vídeo, muito bom para dar suporte, né? Quem trabalha com TI e tal, e quer dar suporte para os seus usuários. E chamadas de vídeo também, para falar com pessoas internas aí. Tudo isso pela rede, rede da empresa, né? Pela intranet, pela rede interna. Isso também pode incluir o aplicativo no smartphone. Então você pode ficar completamente conectado. Gerência de projetos e tarefas é uma das funções mais utilizadas dentro do Bitrix. O projeto para o Bitrix tem um sinônimo de grupo de trabalho. Então, para mim criar um projeto, eu crio um grupo de trabalho, convido pessoas, funcionários da empresa que estão cadastrados no Bitrix para fazer parte daquele grupo de trabalho, e isso aí é visto como um projeto. Então, dentro desse escopo, eu crio tarefas e eu posso atribuir, obviamente, tarefas para pessoas, para grupos de pessoas, colocar início, fim, fazer interligação de tarefas, uma precede a outra, da mesma forma que eu poderia fazer lá no MS Project. Então, todas essas funcionalidades de organização de projetos, elas estão ali. As tarefas vão aparecer no calendário. Existem maneiras de ser avisado de que a tarefa foi criada, que você foi adicionado a uma tarefa, que ela está vencendo, etc. Então, é uma das funções mais úteis que tem dentro do Bitrix 24. E uma coisa que é importante ressaltar no Bitrix, todas as entidades, tipos de registro, ações, tudo dentro do Bitrix é relacionado. Então, só para dar um exemplo, eu posso criar uma tarefa vinculada a um negócio que estou tratando, ou a um cliente, ou a um contato. E então, com isso, eu tenho links que eu posso clicar e pular de um lado para outro e ficar procurando, trabalhando naquele ambiente ali. As tarefas também têm, os projetos, as tarefas também têm um gráfico que vai mostrar, esse gráfico está sendo mostrado na tela agora. Workflows. Workflows eu acho para mim, também uma parte muito importante. É a nossa especialidade aqui na RAD, desenvolvimento de workflows para automação de processo de negócio. Então, grande maioria das empresas, mesmo tendo ERP, elas têm processos que elas precisam automatizar. E tem coisas que os ERPs não atendem, porque as empresas têm, às vezes, características únicas. E os ERPs não atendem todas as verticais. Então, eu posso dar um exemplo. Eu posso dar vários exemplos de projetos que a gente está trabalhando. Um cliente nosso, que inclusive que é da Argentina, ele precisa trabalhar no sistema de qualidade dos produtos dele. Então, nós estamos desenvolvendo um projeto para automação do controle de qualidade e melhorias da indústria deles. Outros clientes, por exemplo, têm automação de um projeto de manutenção de equipamentos industriais. Então, é muito interessante a grande quantidade de coisas que pode se fazer com workflows. A programação de workflow ela é toda orientada a objeto, ou seja, visual. Eu posso chamar só um minutinho aqui. Eu posso fazer drag and drop de atividades, ligá-las e colocá-las em ordem e atribuir pessoas para fazer as atividades com informações, receber informações, etc. É muito, muito interessante, tem inclusive webinars específicos sobre isso que vocês podem ver
pelo Bittrex. Telefonia integrada também é muito legal. Vocês podem ter um número, por exemplo, alugar um número virtual para receber chamadas dentro do próprio Bittrex. As ligações vão ser identificadas por um Caller ID interno, ou BINA, como a gente costuma chamar aqui, e elas vão ser imediatamente associadas a um contato, a um lead, se ele estiver cadastrado. Então, pelo número que ele está cadastrado no Bittrex, a ligação entrante já vai chamar a telinha dele e vai mostrar o lead, o contato, a empresa, para vocês terem uma forma de reagir imediatamente ao que o cliente está solicitando. Também se consegue, obviamente, ligar para fora, comprando minutos. Essa compra ela é independente do Bittrex. Eles têm uma parceria, a compra pode ser feita via cartão de crédito e aí fazer descarte dentro do Bittrex utilizando só um fone de ouvido e um microfone. Inclusive isso se estende ao aplicativo do smartphone. Então eu acabo tendo uma integração muito maior com o aplicativo do smartphone e o Bittrex, podendo receber e chamar a partir do próprio smartphone, sem usar, obviamente, a linha da operadora. Só precisando ter acesso à internet, obviamente. Muito bem. Vamos adiante. CRM. CRM muito interessante para quem tem parceiros, contatos, ou trabalha com vendas, algum tipo de parceria externa. Então eu tenho várias estruturas no CRM. Eu tenho as empresas, contatos, os leads, né, que são os prospects. Eu tenho também uma tabela de negócios que é muito utilizada para controle, né, do trabalho que a gente está fazendo de vendas. Nessas várias estruturas tem gráficos mostrando o desempenho, né, da utilização dessas estruturas. Então é uma parte importante, às vezes é mais importante para algumas empresas que têm um lado comercial e menos para outras, mas também é bastante importante. Tem também quotes, que eles chamam, que é um tipo de orçamento. Tem um cadastro de produtos, eu posso colocar todos os meus produtos lá e vincular os produtos a um orçamento, a um pedido, e mandar isso aí para os clientes. Tem forma de eu imprimir e de gerar PDF com essas quotes, e depois tem lá gráficos mostrando o que foi mandado, o que foi orçado, o que não foi orçado, quais os valores, né, ao longo do tempo por funcionário, ou seja, digamos, por vendedor. Então tem bastante flexibilidade para quem controla essa área ou para quem utiliza essa área de vendas. Existe também um sistema de permissões de acesso muito forte. É normal que, por exemplo, quem trabalha com canais de venda tenha vários representantes ou revendas, queira se comunicar com essas revendas e queira atribuir contas ou empresas, né, para cada uma. Existe uma forma de cadastrar tudo isso dentro do Bittrex e dar permissões ou restringir permissões de acesso às contas, aos contatos, aos leads. Tem clientes nossos que fazem isso e existe uma estrutura de permissões bastante granular que permite fazer o controle exatamente como a gente quer. Muito bem. Eu não estou respondendo as perguntas aqui porque eu estou sozinho, mas as perguntas vão ser respondidas depois, que nós vamos ter um espaço, ou então durante os dias seguintes eu vou responder a todos. E o webinar está sendo gravado, sim. Nós vamos liberar o link mais tarde. De orçamentos e pedidos aqui eu já falei. Não tem como gerar nota fiscal ainda. Talvez a gente vá conseguir fazer uma integração, mas no momento não tem. Então a gente tem esses orçamentos e tem pedidos, né, que são úteis, mas não são exatamente, no caso, nota fiscal, o que a gente precisa, né, numa empresa comercial. Comunicação com clientes,
essa é uma coisa muito legal que tem no CRM, em geral no Bitrix, que é associação a, entre as várias entidades. Eu até já falei, tem links para tudo que é lado, eu posso mover de uma estrutura para outra, mas o legal é que quando eu envio um e-mail, imagina, por exemplo, que eu clico lá num cliente, um contato meu, e eu resolvo enviar um e-mail para ele. Nessa hora, claro que abre uma janelinha, tudo automático, eu coloco lá o meu e-mail, eu tenho um template, ou seja, e-mails prontos que eu posso escolher para mandar. Geralmente tem pedidos do tipo, me manda mais informações de alguma coisa, do Bitrix. Então eu tenho um template pronto já com texto explicando, com links, etc. E é só selecionar esse template, o e-mail já é preenchido, clica no send e deu. Mas quando esse e-mail vai, ele leva junto um campinho de identificação lá no fim do e-mail, que é bastante discreto, e esse campinho permite que quando o cliente retornar o e-mail, der reply nesse e-mail, o e-mail vai ser recebido pelo Bitrix e vai ser automaticamente anexado aquele contato a partir do qual eu enviei o e-mail. Então, isso me gera uma conversação, né, um thread de conversação ali, onde eu consigo olhar tudo que eu fiz no passado, o que eu mandei para o cliente, o que ele respondeu, o que eu prometi, né? Todas as condições, os anexos, está tudo ali. Então, isso é muito bom para quem precisa controlar uma quantidade de clientes ou de contatos. E depois que você começa a usar o Bitrix para fazer isso, não consegue não consegue se livrar dele. Realmente é muito útil. Então toda essa integração aí, só ela já vai dar um retorno muito grande pelo que está pagando ou não. A integração, já falei, com telefonia, né? Pode integrar telefonia, tanto deles, do parceiro deles, como outros. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui. Compartilhamento de arquivos é outra função muito importante do Bitrix. Existem basicamente 3 níveis de compartilhamento de arquivos em termos de contexto. Existe um nível de compartilhamento ou de armazenamento, digamos, de arquivos a nível do usuário, ou seja, uma pessoa cadastrada lá vai ter suas pastas, seus arquivos privados, e ele só vai, as outras pessoas só terão acesso se ele permitir. Existe um segundo nível, que é a nível de grupo de trabalho. Então eu posso criar um projeto / grupo de trabalho e ter pastas específicas para aquele projeto ou para aquele grupo. E aí só as pessoas, os membros daquele grupo de trabalho vão ter acesso àqueles arquivos e também as conversações e tudo que acontece dentro do grupo. E o terceiro nível, o nível mais alto, é o nível de empresa. Então existe um drive de empresa lá, um compartilhamento a nível de empresa, ao qual todos têm acesso para leitura, para gravação, a não ser que se alterem as configurações default, que são bem poderosas. Eu posso criar e evitar que se acesse ou permitir acesso de uma forma bastante granular também, bastante fácil de fazer. Então, os arquivos podem ser compartilhados com o PC também, né, instalando aquele aplicativo do PC. Eu tenho formas e é muito importante, dar acesso a usuários externos através de links. Eu posso criar um link externo para um arquivo e enviar aquilo por e-mail para deixar uma pessoa, um parceiro utilizar, e esse link pode ter uma senha e pode ter também um limite de tempo para acesso, ou seja, eu vou dizer ali, 5 dias tu não acessar, você vai ficar, não pode acessar mais, né? Por medida de segurança. Muito bem. Planejamento de eventos, lembretes de eventos, tarefas, tudo isso pode ser criado e anexado a estruturas, por exemplo, anexado a contatos, a leads, né? Eu posso colocar isso no calendário,
estou sincronizado com o smartphone. Então essa parte de calendário, de avisos, de alertas é muito forte também. Reuniões, agendamento de reuniões, essa função aí só tem no profissional, mas eu posso também até substituir outros aplicativos com essa função. Então eu tenho convites, respostas, pontos ali, gerar minutas, toda essa parte pode ser feita. Não tem no Free isso aí, mas só tem na versão mais avançada. Relatórios, tem um wizard lá, um gerador de relatórios para fazer relatórios em cima das principais estruturas, ou seja, de contatos, de leads, de deals. Então eu posso gerar relatórios, é bem customizável. Agendar os relatórios, né? Tempo gasto em projetos, tarefas. Aliás, nos projetos tem um reloginho, e nas tarefas tem um reloginho onde eu posso iniciar a contagem de tempo, parar a contagem de tempo. Então, para quem quer faturar, por exemplo, o cliente com base em tempo gasto em tarefas, é uma barbada, muito fácil. Estrutura da empresa, isso aqui é o organograma da empresa, então eu vou colocar os departamentos, divisões, etc. E para cada divisão e departamento, eu vou colocar os supervisores, vou colocar os funcionários, e isso aí depois pode ser usado para gerenciar as permissões de acesso. Então, eu posso colocar que só o departamento de vendas tem acesso a determinadas contas ou clientes, né, ou contatos, ou leads, né? E posso estruturar o departamento de vendas com vários níveis, sei lá, diferentes parceiros, diferentes gerentes de conta, e separar os acessos baseado na posição do funcionário dentro desse organograma. Então ele é muito útil para isso. Também fica fácil de controlar acesso a grupos e a arquivos e pastas de trabalho. Gerência de tempo e planejamento é opcional utilizar, mas se quiser, por exemplo, usar como relógio ponto, pode até utilizar como relógio ponto. Então a pessoa entra, clica lá no reloginho, bate o ponto, quando sai, bate o ponto, e assim vai gerando um relatório lá para o supervisor, para o chefe, e pode-se ver quantas horas de trabalho está fazendo. É uma facilidade muito grande, também é opcional, porque às vezes não se quer ter esse controle, a gente pode desligar. Parceiros e clientes, extranet, é possível eu criar um grupo de trabalho externo. Então, se eu tenho parceiros, representantes, vendedores, alguma coisa, algum tipo de pessoa que não deve ter acesso a todo o Bitrix, até porque quando você adiciona alguém no Bitrix, normalmente tem que pagar por isso, ou seja, tem lá um número limite, né, de usuários. Eu posso criar um grupo externo e colocar essas pessoas lá dentro. E elas vão ter acesso somente ao que está dentro do grupo e somente vão ter visibilidade, poder falar, conversar com meus funcionários que estão dentro desse grupo. Então eu posso criar um ambiente completamente isolado e deixá-los discutir negócios, compartilhar arquivos, enviar mensagens, etc., naquele ambiente reservado. E assim eu posso ter N grupos de trabalho e não existe um custo para isso aí. Esse usuário externo não é contado, né? Então é muito interessante. Isso que está escrito ali embaixo está errado. Não está disponível na versão cloud. Está disponível sim. Isso existe na versão cloud. Não existe talvez, acho que até existe na Free, se eu não me engano. Teria que checar isso. Processo de negócio, workflows, a mesma coisa aí dentro. Eu posso definir automação, eu posso automatizar os meus processos. Já falei um pouquinho disso. Tem uma interface muito legal de drag and drop. Eu chamo as atividades e depois eu posso criar estruturas de dados que ele chama de listas para deixar guardado aqueles dados que o processo de negócio usou. Então, isso aqui por si só
é um assunto que demora, poderíamos gastar várias horas discutindo, mas é para mim, junto com projetos, tarefas, é uma das partes mais importantes do Bitrix. Essa intranet social e clássica aqui só está disponível na versão self-hosted. Pode utilizar uma forma de mudar a cara do produto para os usuários e posso customizar então logotipo, menus, templates, CSS e assim por diante. Então é mais para quem usa a versão self-hosted. Listas são tabelas de dados, basicamente, que eu posso ter estruturas que eu quiser que não estão contempladas lá. Vamos supor, vou fazer uma tabelinha de filiais, minhas filiais ali, ou os meus representantes, ou sei lá, meus endereços, alguma coisa que eu queira que não esteja coberto em empresa, contatos, leads, nenhuma daquelas estruturas existentes. E obviamente eu posso usar essas listas em workflows também. Então o workflow vai rodar em cima de uma lista dessas, alterando dados, lendo dados, etc. Também é muito importante dentro do Bitrix isso aí. Formulários de pedidos na versão self-hosted, para solicitar suprimento de escritório, etc. Na verdade, vem 5 processos de negócio, workflows, vem junto, dentro do Bitrix Free no cloud, que podem ser adaptados para esse tipo de trabalho também. Então, na versão self-hosted tem esse formulário já pronto lá, mas na versão cloud tem exemplos, quem quiser estudar o workflow, ali tem fonte, pode abrir e ver como é que funciona e fazer experiências até que consiga fazer funcionar isso. Divisões, filiais, já falei, no self-host também, para quem tem multinacional, tem várias áreas separadas, então só na versão self-host mais cara existe isso. Os aplicativos smartphone, no iOS e Android, ele é muito bom, realmente. Hoje nós até aqui tivemos um problema de energia elétrica, faltando hoje de manhã, a gente até arriscou de não conseguir fazer o seminário, e aí eu tive que usar, por exemplo, o Bitrix via smartphone com rede Edge 3G, que é realmente complicado, que é muito lento. Mas ainda dá para viver, né? A gente consegue sobreviver com isso. Óbvio que o 4G é melhor, né? Quando vier o 5G, então. Mas o aplicativo para smartphone ele tem praticamente tudo que tem na versão web. Praticamente tudo. Tem os avisos, tem os workflows, tem possibilidade de ler todas aquelas estruturas, de enviar e-mail, de receber, de conversar por telefone, né? Com aquela integração de telefonia. E é grátis, né? Não custa nada. Então, baixem, usem, brinquem com ele, porque ele é muito legal. Funcionalidade adicional na versão self-hosted. Então, rapidinho, porque apenas poucos clientes compram essa versão, que é a mais cara. Então, tem lá, principalmente Helpdesk e Learning, que são mais importantes. E o resto, tudo, praticamente quase, tem aqui na versão cloud, né? Então, quem quiser conversar mais sobre a self-host, depois pode me ligar ou mandar um e-mail. Se tiver alguma necessidade especial, a gente pode discutir. Projetos, eu já falei antes, então aqui tem algumas opções mais detalhadas na self-host. Né? Tem uma forma de gerenciar conteúdo, de criar outros sites, tem acesso ao banco de dados, tem algumas coisas a mais. Monitor de performance, algumas ferramentas mais sofisticadas, né? Mas talvez mais úteis para empresas muito grandes. Isso aqui é uma coisa interessante da versão self-host, que é a integração, por exemplo, com Active Directory e LDAP. Isso, em empresas que têm TI muito grande, com muitas estações de trabalho, querem ter um single sign-on, ou seja, querem ter um e-mail, o login
associado, né? Único. Então, através do Active Directory ou do LDAP, dá para fazer isso. A integração com o Exchange e Outlook é um pouco melhor. Uma conexão com o SharePoint, integração com calendários. O código-fonte, obviamente, e outras, e sites, múltiplos sites. Então, tem aí algumas justificativas para utilizar essa versão por empresas que têm uma estrutura mais sofisticada. Idiomas suportados, tem vários. Para nós aqui mais próximo, né? Português, espanhol, já estão disponíveis, tanto na versão cloud como na versão de nuvem. Loja de aplicativos, existe uma API no Bitrix que pode facilitar o desenvolvimento de aplicativos, ou seja, módulos customizáveis. Então, qualquer um pode desenvolver esses aplicativos e colocar à disposição, grátis, ou vender esses aplicativos, ou comprar esses aplicativos aqui. Então, uma integração muito conhecida aí é com o MailChimp, né, para fazer marketing via e-mail marketing. Se integra com o MailChimp, coloca ele dentro do Bitrix, e o MailChimp ele é grátis até um certo limite também. Dá para fazer isso. Tem várias outras integrações, migrações, que são interessantes para quem está migrando de um outro produto para o Bitrix. Vale a pena dar uma olhada nisso aí. A maior parte é grátis ou é grátis até um certo limite. Suporte do Bitrix. O que eles nos dão de graça? Cursos, todos em inglês, obviamente, na internet. Tem os treinamentos ali, tem a URL, tem webinars, como vocês estão vendo. Vídeos, no YouTube tem vários vídeos, inclusive tem um meu, aliás, não é um vídeo meu, mas que eu coloquei as legendas em português. Tem um fórum, que pode se discutir, fazer qualquer pergunta, e nós temos pessoas lá que respondem no fórum, eu inclusive respondo no fórum às vezes. Tem o Help Desk para criar um ticket quando tem algum problema mais sério. Então esse Help Desk atende a todos, inclusive versão grátis, só que o SLA, o tempo de resposta, é um pouquinho maior para a versão grátis, e para a versão paga ela é um pouco menor. Então tem todos esses recursos aí. Em princípio, vocês podem viver sem a gente, mas nós temos treinamento em português, presencial ou remoto. Também ajudamos a fazer projetos de automação de processo de negócio, personalizações, customizações, suporte, instalação, quando é a versão self-host, manutenção, e tem um FAQ que tem algumas respostas de dúvidas técnicas, as mais que eu recebo, por exemplo, muitas vezes uma pergunta que se repete, então eu faço um texto, coloco lá no FAQ com imagem, etc. E eu posso dizer com orgulho que, para o meu conhecimento, esse é o único FAQ em português que existe no planeta. Então, aproveitem, e se alguma pergunta estiver chegando muito frequentemente aqui, ela vai ser respondida através do FAQ. Fiquem de olho ali. Muito bem. Obrigado pela atenção. Podemos conversar agora. Tem algumas perguntas aqui que eu posso responder. Eu posso, inclusive, desbloquear os microfones se alguém quiser fazer a pergunta por via voz. E eu só queria chamar a atenção mais uma coisa, que a gente tem uma promoção para quem atendeu a esse webinar, com desconto até o dia 11, ou seja, o fim da semana que vem, 5% sobre o preço das licenças. E essa venda é direta, vocês precisam enviar um e-mail ou entrar no site e mandar um pedido de contato. Também no site tem a possibilidade de comprar com um cartão de crédito ou débito via PagSeguro. Tem os botõezinhos lá do PagSeguro, e aí naquela condição a gente está fazendo em 3 vezes sem acréscimo. Então quem tiver a ponto de comprar, aproveite. Tá? Ainda tem uma coisa que eu não coloquei aqui e que eu gostaria de falar.
que é uma alteração que veio há 2 horas atrás, que eu recebi do meu contato de vendas lá no Bitrix, e que é o seguinte, uma mudança transformando o Bitrix em free para número ilimitado de usuários, mas com algumas exceções. Tá? Como é que funciona isso? Hoje tem um limite de 12 usuários na versão free para qualquer função do Bitrix. Então até 12 pode fazer tudo, a partir de 12 tem que pagar. Então a primeira versão grátis paga vai ser lá por 24 usuários. O que a Bitrix liberou agora faz 2 horas atrás? Deixou que todos usem um número ilimitado de usuários, tá? Mas algumas funções. Então, as funções mais voltadas para business, ou seja, mais voltadas para negócio, elas estão disponíveis de graça apenas para os primeiros 12 usuários. Todas as outras funções, comunicação, todo aquele material, todas aquelas possibilidades de conversação, etc., elas estão livres para um número limitado de usuários. Mas, e agora eu vou dar a lista das funções, para essas funções que eu vou dizer, apenas os primeiros 12 usuários serão grátis. Ou seja, CRM, as tarefas e grupos de trabalho, calendários adicionais, o Bitrix 24 Disk, que é o sincronismo com o PC, os processos de negócio, né, workflows, o gerenciamento de tempo de trabalho, que só existe hoje na versão profissional, então vai ser grátis para os primeiros 12 usuários. Workflow, os relatórios de trabalho, também a mesma coisa, as reuniões e briefings e a extranet. Então esses para 12 usuários vão ser grátis e a partir de 12 usuários teria que se comprar aquela versão Plus, que é até 24 usuários. Ok? Então, eu tenho aqui algumas perguntas. Eu vou abrir o microfone. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Se alguém quiser falar. Onde está? Ok, eu não estou conseguindo fazer isso aqui. Então, eu vou colocar aqui, eu vou começar a responder as perguntas, tá? O webinar está sendo gravado, sim. Vocês vão receber depois um e-mail com um link. Tem uma pergunta: posso comprar crédito de telefonia no VoIP de outro fornecedor e usar no Bitrix? É muito comum hoje. É possível, sim. Nós podemos informar como isso funciona. Só precisaria receber um e-mail, Lúcio, para conversar sobre isso. Posso encaminhar e-mails com o sistema de e-mail marketing. Pode mandar através do MailChimp. Pode mandar também e-mails, por exemplo, selecionando grupos de contatos ou grupos de leads e mandar e-mails em lote. Tá? No entanto, não é dentro do Bitrix não é a mesma coisa que faz o MailChimp ou outros produtos que tem links para follow-up, para saber se foi aberto o e-mail, se não foi aberto. Para isso é melhor utilizar um produto como o MailChimp ou outros que existem no mercado. Muito bem. Opa.
Caiu o meu sistema aqui. Não sei se estão me ouvindo ainda. Sim, caiu tudo aqui. Faltou luz. 10h49. Que beleza. Que beleza. Dá pra entrar aí? Tu quer me dar um chimarrão? Eu não tô tão triste, sabe? Porque Não tinha mais o que falar? não, tinha todas as perguntas para receber, mas para responder. Eu terminei, que eu tinha que terminar a apresentação, e daí eu só tinha que pegar cada pergunta e responder, cada pergunta e responder. Para todo mundo, também nem interessa para todo mundo as perguntas dos outros. Então, como elas estão gravadas ali,